Boa noite a todos. Dia 19 de maio de 2022, precisamente 18 horas e 14 minutos. Para quem não me conhece, meu nome é Américo França. Obrigado àqueles que estão se inscrevendo no meu canal. Obrigado que a cada dia, a cada live que eu faço, cada manifestação por mim feita, aumenta o número de pessoas que pensam como eu, né? Então, acredito que eu seja a voz, a representação dessas 138 pessoas que estão inscritas no meu canal, e cada dia é o que acontece, né? As pessoas aderem. Muito obrigado por estarem neste canal que eu compartilho com todos vocês. E é com muita tristeza que eu falo para vocês, antes de entrar na matéria que eu vou explanar, que as redes sociais são muito importantes para que nós possamos levar conhecimento ou trocar conhecimento com os nossos pares, com os nossos irmãos, principalmente pátrios. E que qualquer coisa que se faça nas redes sociais de menos relevância, né, como é o caso de brincadeiras, piadinhas, cenas às vezes não apropriadas, né, também, até para um conteúdo que pode chegar, né, às crianças, adolescentes, e que então se procurem, né, se assistam, se compartilhem, que visualizem milhões de pessoas a esse tipo de manifestação, de apresentação. Nada contra, cada um sabe o que faz, e as coisas que são ilícitas devem ser apuradas e aqueles responderem na forma da lei. Mas o que eu digo é que, assim como eu procuro conversar com vocês, expor as minhas ideias sobre política, sobre economia, sobre o que está acontecendo na nossa cidade ou nas nossas cidades, nos nossos municípios espalhados pelo nosso Brasil, então tão poucas pessoas assistam e compartilhem isso, desde o momento que haja aquela aceitação e que é cabível a todos nós, né, termos conhecimento de tudo que acontece para que possamos cobrar dentro das 4 linhas, né, como diz uma figura pública. Então, entro agora no assunto que eu quero comentar hoje. Bem, um país só pode prosperar quando nós temos uma coesão, uma harmonia entre todos, né? O direito diz, reza, né, melhor dizendo, uma oração de que tudo pelo bem comum. Então, o que pode ser bom para mim tem que ser bom para você que está aí do outro lado da tela. E quando isso é bom para todos que estão deste lado da tela, quando todos veem que isso é bom para todos, inclusive a mim, né, para mim, isso é bem comum. Portanto, o único supremo e soberano, nós sabemos quem é, o dono de todo esse universo, de toda a criação,
ele nos presenteou com riquezas naturais, né? E fauna, flora, ferro, manganês, sódio, bauxita, nióbio, ouro, esmeraldas, rios, cachoeiras, oceanos, nos presenteou com tudo isso. Com a fauna, com a alimentação, né? Os frutos do mar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: isso tudo foi um presente, foi uma dádiva divina, e que nós só aprendêssemos a viver com equilíbrio nessa esfera de riquezas que ele nos proporcionou. Acontece que, ao longo de todos esses séculos, nós cada vez mais assistimos o homem depredar a natureza, aproveitar do seu próximo para enriquecer, explorar o ser humano para enriquecer. Muitos fazem também maldades com os animais, exploram os animais também para poder tirar proveito financeiro. E o que nós vemos, e o que eu tristemente posso falar, é que não aprendemos nada. Não aprendemos nada. É uma ganância, é uma queda de braço por poder, é uma queda de braço pelas suas riquezas, pelas suas contas bancárias, olhar para o seu próprio umbigo. E eu não consigo entender como é que um mundo, né, as soberanias podem prosperar dessa maneira quando existe de um lado aqueles detentores do capital e que acham que podem fazer daqueles que não detêm o capital seus escravos. Continuamos na mais-valia. E nós sabemos que o equilíbrio perfeito é justamente quando o gestor e o colaborador, quando o patrão e o empregado vivem em harmonia, com salários decentes, com seus direitos, né, aos seus colaboradores, aos seus empregados, com responsabilidade, com justiça, porque aquele que detém a riqueza, o poder do dinheiro, do capital, esse precisa prosperar, mas não usando o outro lado, que são aqueles trabalhadores, né, os quais labutam para isso, para que a empresa possa prosperar, dando, né, mais capital, mais riqueza para esse patrão, para esse gestor. E esse gestor simplesmente, a grande maioria, não podemos dizer todos, mas a grande maioria não quer nem saber do lado de lá, dos empregados e colaboradores. Cada vez mais pensam no seu próprio umbigo. Uma empresa só pode prosperar, uma instituição pública só pode prosperar, uma hacienda só pode prosperar justamente quando há esse equilíbrio. Eu tenho o poder do capital, mas eu preciso de colaboradores, de empregados para que eu possa multiplicar o meu capital, né? É um investimento em que eu vou agradecer aqueles meus funcionários, certo? De que nós andaremos juntos, com qualidade de vida para todos. Não podemos usar da mais-valia para fazer o trabalho, para conquistar por através do trabalho escravo. Se é que eu me fiz entender. O que eu vejo dentro do nosso governo, né, dos governos que passam pelo país, aqui no Brasil propriamente dito, né, no nosso país, o que eu vejo e que realmente acontece lá fora também, é que aqueles que estão no poder, eles simplesmente não nos dão direitos, pelo contrário, nos tiram direitos.
então adoecemos. E quando nós adoecemos, adoece a nossa soberania. Quando não cuidamos dos nossos filhos, nos tornamos irresponsáveis, nos tornamos imaturos, né? Imaturos. E é com muita tristeza que eu falo isso, porque o trabalhador, ele abraça o trabalhador, eu estou dizendo trabalhador, não estou dizendo parasita, né? Conforme foi dito num passado não distante, que o servidor que os servidores são parasitas. E não é assim, né? Repetiram uma linha de pensamento, né? Uma expressão em que lá na descoberta do Brasil, né? Ou no achado do nosso continente, criaram um adjetivo para o índio como preguiçosos, criaram um adjetivo para os negros como coisa, e não é assim que funciona. E hoje, em pleno século XXI, nós recepcionamos uma autoridade que nos chamam de parasitas. Parasitas. Quando nós alavancamos a riqueza, o progresso, a economia do país, quando nós nos engajamos, nós arregaçamos as mangas das camisas, né? Para que possamos fazer com que esse Brasil seja um Brasil melhor, seja um Brasil maduro, seja um Brasil que dê orgulho de que nós podemos sim ser uma tremenda soberania, podemos ser uma tremenda potência. E aí meia dúzia de pessoas vêm, nos calam, achando que tem o direito de nos ofender. Nos ofender, sim. É com muita tristeza que eu falo isso. Quando tudo podia ser diferente. Imagine se um pai que tem 4 filhos resolve educá-los de uma forma e que de repente ele esquece de um dos filhos, desses 4 filhos, ele esquece, abandona por não ter essa afinidade, por achar que ele é uma pessoa que não acompanha o modelo de educação, e aí abandona esse filho. O que vai acontecer com ele? Coisa boa não é. Então isso eu estou dizendo justamente dentro de uma família. Agora você imagina um gestor, um chefe de Estado que abandona o seu povo, a grande maioria do seu povo, ele abandona tirando direitos, não digo nem dando direitos, mas tirando direitos. O que acontece com esse país? O que acontece com esse povo? Todos vocês sabem a resposta. Não sou eu que vou dar, até porque eu já estou alimentando justamente a linha de pensamento e do juízo que nós devemos fazer. Portanto, o Deus que servimos é o mesmo Deus, seja em que doutrina for das suas respectivas religiões, nós servimos ao mesmo Deus. Com certeza. O Estado é laico. Temos, sim, o dever e obrigação de respeitar o próximo com a sua crença religiosa e por que não estender esse respeito para o lado da cultura, o lado da educação, o lado da saúde,
o lado da segurança pública? Por que não nos respeitarmos, né? O respeito mútuo, por que não nos respeitarmos e darmos justamente a condição de todos nós vivermos bem, em harmonia? Brasileiros e brasileiras, nós somos um só povo. Somos todos pelo Brasil. Queremos o melhor, só queremos dignidade. Porque uma fatia muito pequena do bolo pode ter direito a uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade? Por que não dividirmos isso com todos os nossos irmãos pátrios e aqueles que adotam a nossa soberania, o nosso país, como a sua casa? Por que não? Por que não podemos dar o exemplo, fazer a diferença? O bom exemplo, né? Fazer a boa diferença. Sairmos por cima mostrando, né, a todos os quatro cantos do mundo que o Brasil, ele é sábio. O governo é sábio, o povo é sábio e que queremos ser solidários com aqueles que sofrem do lado das nossas quatro linhas. Por que não podemos fazer isso? Por que não podemos usar os 10 mandamentos, né? As 10 leis fixadas, não numa tábua, mas na nossa mente, no nosso peito, dentro de nós, entranhado, que os 10 mandamentos existem e que eles são 100% verdadeiros. Nós só podemos servir a um Deus, e o único Deus vivo é o Criador. Simplesmente assim. O Criador que pode tudo, pode nos dar a vida, pode nos tirar a vida, pode nos castigar, sim. Nos castigar. Eu não sou santo, não sou melhor do que ninguém, mas acho que nós temos que pensar que já passamos da hora em muito e que podemos estar próximo do juízo final e talvez não tenhamos chance de recuperarmos, de nos recuperarmos da doença, né, da enfermidade que nos colocou uma marca profunda de ódio, de falta de compaixão. Por que não? Estamos falando de um país que pode fazer a diferença. Estamos falando de um país que pode ser uma potência sem dar um tiro, sem usar uma arma de fogo, simplesmente mostrando ao mundo que somos sábios, que podemos sim perdoar e fazer com isso a nossa bandeira. Que os nossos governantes, que os nossos patrões, em todas as esferas, de todos os serviços, sejam públicos ou privados, que tenhamos sim essa consciência de que juntos podemos fazer mais e juntos podemos todos sermos, né, felizes, podemos todos ter essa felicidade estampada no nosso semblante. Espero que eu tenha passado para vocês com muita sinceridade que o Brasil tem jeito e que nós, cada um de nós, seja de que lado estivermos, do lado do gestor, do lado do patrão, do lado do empregado, do lado do colaborador, enfim, só depende de nós que podemos sim dar as mãos, recebermos o nosso prêmio, dando de nós o que podemos de melhor. Ou seja, pelo trabalho intelectual ou pelo trabalho braçal. Simples assim. Talvez nós
possamos criar um resultado muito, muito rápido e transformarmos o que ainda pode ser aproveitado do joio, se é que pode ser aproveitado, transformarmos o país num país um país mais pacífico, né? Sem violência, e que possamos, o que a economia sempre nos diz, né? Nos informa, que nós alimentamos o nosso mercado interno, né? Alimentamos nossos filhos, e que o excedente possa ser distribuído a outras soberanias, a outros irmãos, para que possamos cuidar desses com o excesso que nós guardaremos. Simples assim. Podemos trabalhar com sabedoria, podemos fazer trocas, mas tudo pelo bem, não trocas do mal, né, de coisas que levam à subtração de vidas. Que cada um de nós possamos nos formar, né, ou nos formarmos em aquilo que a gente realmente tem prazer de fazer, né, numa profissão que é prazerosa, que nós temos justamente a vontade de servir. Não adianta estudar para ser médico se você não vai ser um bom profissional da área da saúde. Não adianta você estudar contabilidade se você não vai saber fazer uma boa contabilidade fluir para o seu patrão. Não adianta você estudar direito se você não vai ser um bom advogado. Tudo na vida nós temos que ter amor por aquilo que nós escolhemos fazer, né? Não adianta você cuidar de crianças quando você não gosta de crianças. Não adianta você cuidar de idosos quando você não gosta de idosos. Então que nós tenhamos isso em mente e que possamos realmente fazer o melhor. Só assim nós sairemos desse caos, desse poço que cada vez fica mais profundo, porque é da onde se vê um pequeno grupo com muito, e a grande maioria com nada. Boa noite a todos. Obrigado àqueles que assistem o meu canal, o nosso canal, né? Melhor dizendo, e obrigado àqueles que aderem a esse veículo, né? E que me ouvem, e me estendi um pouco mais, porque a tristeza é muito grande dentro de mim, muito grande. Pode ter certeza que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Boa noite a todos.